povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, o Valdilson, dê um oi para ele, e juntos vamos continuar com a melhor matéria que tem. Vamos para nossa aula de História. Então, começo da aula, tua chance. Avisa todo mundo, marca em rede social, faz story, avisa o povo no grupo da escola. Tá começando a aula de História. Boa! Recados para você. Lembre-se, faça a atividade obrigatória do Classroom. Garanta sua presença, sua avaliação. Você, criança, que preenche o kit impresso lá da sua escola, faça bem bonitinho, capriche e marque com a sua escola o melhor momento, mais seguro para entregar. Ok? Vamos garantir a presença, garantir sua avaliação e vamos agora garantir a nossa aprendizagem com a melhor aula que tem, a nossa aula de História. E hoje, lembre-se, nós vamos continuar a falar de Chile. Isso! Você lembra da nossa última aula? Vamos relembrar junto então. Na última aula você aprendeu sobre o governo de Salvador Allende, no Chile, que implantou políticas ligadas ao socialismo. E, por causa disso, sofreu forte oposição dos Estados Unidos, que procurava colocar a hegemonia capitalista na América Latina. Então, forças militares chilenas aliadas aos Estados Unidos, com o apoio dos Estados Unidos, então, promoveram um golpe de Estado em 11 de setembro de 1973. Lembra como foi o golpe? Forças militares cercaram e bombardearam e depois invadiram o Palácio de la Moneda, em Santiago, a sede do governo do Chile. Na ação, o presidente Salvador Allende cometeu suicídio. Lembrou a última aula? Podemos entrar na aula de hoje? Então, para a gente começar, nós vamos compreender as ações e as características da ditadura liderada pelo Augusto Pinochet no Chile e vamos falar sobre as ações tanto da oposição e o fim do governo do Augusto Pinochet no Chile. Objetivos colocados. Dê uma olhada nessa tela que abre aí a nossa aula de hoje. Você tem, então, duas pessoas se cumprimentando. Então, você tem o Augusto Pinochet, à esquerda da sua tela, e à direita você tem Henry Kissinger, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos à época. Essa foto foi tirada em Santiago, capital do Chile, em 1976. Contexto de Guerra Fria, tá lembrado? Essa fotografia, ela é um indício do que de fato estava acontecendo. Ou seja, os Estados Unidos apoiaram os golpes de Estado que aconteceram na América Latina. Principal motivo? Garantir a hegemonia do capitalismo na América Latina. Não deixar acontecer outra Revolução Cubana. Tá lembrado da Revolução Cubana, né? Então, apoio dos Estados Unidos a esses golpes na América Latina nas décadas aí de 1960 e 1970. Tá aí essa imagem mostrando isso. Então, quem era Pinochet? Aqui uma imagem dele muito elegante, com esse porte, muito vistoso. Augusto Pinochet era general-chefe do exército, nomeado pelo Salvador Allende, lembra disso? E ele foi, então, nomeado presidente do Chile pela junta militar que liderou o golpe. Então, lembra, ele foi um dos que lideraram o golpe e a junta militar, assim que tomou o poder, nomeou Augusto Pinochet como presidente do Chile. Seguindo, ele implantou, então, desde o início, uma economia que nós chamamos de economia neoliberal. Então, mais do que aquelas ideias liberais que a gente tinha visto, daquela filosofia liberal, ele implantou a economia neoliberal. O que é isso? Uma economia de inspiração na ideologia do Milton Friedman, um economista da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que desenvolveu essas ideias, essa ideologia. Os economistas do governo do
Pinochet, eles eram conhecidos então como Chicago Boys, os garotos de Chicago, porque seguiam as ideias econômicas do Milton Friedman da Universidade de Chicago. E o que pregava basicamente? Uma intensa privatização. Ao contrário do governo do Salvador Allende, que realizou reformas de estatização, agora com o Pinochet, privatização, empresas privadas, assumindo empresas ligadas ao governo. E isso teve como consequência um aumento da desigualdade social no Chile. A diferença entre os mais pobres e os mais ricos. Então, houve um aumento dessa desigualdade. Por exemplo, em 1990, quando terminou o governo do Augusto Pinochet, 38,6% da população chilena estava abaixo da linha da pobreza. Mais de um terço da população estava abaixo da linha da pobreza. Então você tem um aumento da desigualdade social aí como consequência. Medidas práticas dos Chicago Boys no Chile. Privatização de empresas, principalmente ligadas aos serviços de saúde e à previdência social. Privatização, então, de empresas, saúde e previdência social. Ainda, o governo atraiu capitais, dinheiro, investimento estrangeiro e empresas estrangeiras para o país. Mais uma, estimulou exportações. Lembra de uma ideia que nós já falamos na aula? Manter a balança comercial favorável, vender mais do que compra. Houve isso também. Ainda, suprimiu, acabou com o controle de preços. Total liberdade de mercado. O governo não exercia mais nenhum controle de preços. E ainda, abriu o país para esse comércio internacional, como a gente falou. A ideia de o Chile agora é um país global, aberto, então, sem a ideia do nacionalismo. Então, essa economia neoliberal prega, então, é contrária à ideia do nacionalismo. Não. Podemos atrair empresas estrangeiras, investimentos estrangeiros, exportarmos muito, globalização sendo posta em prática no Chile, já no iniciozinho do governo do Augusto Pinochet. Quiz para você sobre isso que nós falamos agora. Responda. Quais as intenções na área da política neoliberal do Pinochet com as mudanças realizadas? Qual a intenção que ele tinha? Muito fácil, né? Fazer reforma agrária era uma ideia desenvolvida no governo do Allende anterior. A letra C, criar um modelo parecido com a União Soviética? Não, socialismo. A ideia aqui é muito mais parecido com os Estados Unidos. Então, privatizar empresas e diminuir a influência do Estado na área econômica, política neoliberal. Esse período de tempo na América Latina também é marcado pela chamada Operação Condor, de 1975, que durou até meados dos anos 1980. O que era essa Operação Condor? Um acordo de cooperação internacional entre os governos militares que haviam na América Latina. Então, boa parte dos países da América Latina com governos militares apoiados pelos Estados Unidos, então participaram dessa operação, como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile, todos alinhados aos Estados Unidos. A ideia era juntar esforços para combater grupos opositores, combater os subversivos, então eliminar a oposição. Para isso, uso de operações clandestinas e violações dos direitos humanos, como prisões, torturas e assassinatos. Então isso nessa cooperação entre os governos militares desses países. Aqui uma charge do Carlos Latuf, de 2008, exatamente sobre essa Operação Condor. Você repara aí, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Brasil,
todos apoiados pela CIA dos Estados Unidos, então carregando um prisioneiro sendo torturado. Então a Operação Condor eliminar a oposição a esses governos militares que estavam na América Latina. Além disso, quais as ações políticas do governo Pinochet? Falamos da área econômica, falamos da Operação Condor e as outras atitudes políticas. Partidos políticos foram proibidos no Chile. Não podia haver partidos políticos, reparou, característica de governos de ditadura isso. Investimentos públicos caíram pela metade, resultado do neoliberalismo. O governo sair da área econômica, como a gente falou. Piores índices de gastos sociais com educação, saúde e previdência social da América Latina. O governo parou de investir nessas áreas porque elas foram privatizadas. Então o governo do Chile passou a ter os piores índices de gastos sociais, exatamente porque essas áreas foram para a iniciativa privada. Estímulos para a sociedade, então, se tornar mais individualista, mais consumista e, principalmente, despolitizada. Então, era o incentivo do governo com que as pessoas não se interessassem pela área política, exatamente para manter o governo do Augusto Pinochet no poder. Milhares de prisões e episódios de torturas por motivos políticos foram noticiados. Milhares de casos desse. Então, um governo que perseguiu muitos opositores. O Estádio Nacional do Chile, o estádio de futebol, por exemplo, sede da final da Copa do Mundo de 1962, foi utilizado como local de fuzilamento de opositores. Então, sessões públicas de fuzilamento de opositores do governo. A oposição foi toda praticamente desaparecida ou exilada, mandada para fora do país. Esse é o tratamento dado, então, pelo Pinochet. E o movimento sindical foi primeiro controlado pelo governo e depois desarticulado. Reparou que todas as ações têm como objetivo com que a população não tenha modos de fazer oposição ao governo. Essa oposição desaparecida, desarticulada, exilada, o governo se mantém sem oposição. Reparou isso? Já que a gente falou em prisões, assassinatos, torturas, no ano de 2010 foi inaugurado no Chile, pela então presidente Michelle Bachelet, o Museu da Memória e Direitos Humanos. Esse museu ele é dedicado às vítimas da ditadura do Augusto Pinochet. Essa imagem que aparece na sua tela é a sala de entrada do Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que forma ali, repara, um mapa mundi com fotos de pessoas que foram vítimas da ditadura do Pinochet, presas, torturadas ou assassinadas. Então é um museu exatamente para manter a memória do que já aconteceu no Chile, para que não torne a acontecer. A ditadura do Pinochet foi extremamente violenta então contra a oposição, e um museu então para lembrar as pessoas de tudo isso. Atividade para você fazer agora, tempinho para você responder essa atividade. A violência, então estabelecida, não teve paralelo em qualquer outro golpe latino-americano até aquele momento. Oficiais legalistas foram imediatamente presos, alguns assassinados. Ao longo de um ano, aproximadamente 30 a 50 mil vítimas foram feitas. A partir do que nós aprendemos nas aulas, do texto que a gente acabou de ler e dos seus conhecimentos, criança, compare a chegada ao poder dos governos militares no Brasil e no Chile.
Então, a ideia aqui é você fazer uma comparação. Como os militares chegaram ao poder no Brasil e como chegaram ao poder no Chile. O texto te traz uma informação importante no final. Ao longo de um ano, aproximadamente 30 a 50 mil vítimas foram feitas no Chile. No Brasil, você se lembra que há sim um impacto com a chegada dos militares, mas os famosos anos de chumbo começaram principalmente a partir de 1968, 4 anos após os militares estarem no poder. Então, você tem uma diferença de tratamento. Olha aí. No Brasil, a repressão mais forte por parte do governo intensificou-se a partir de 68. Lembra do AI-5? Com o aumento das ações dos grupos guerrilheiros armados e a resposta do governo a esses grupos guerrilheiros armados. Ato institucional número 5, final do governo do Costa e Silva, início do governo Médici. Lembra das aulas que a gente falou disso? Então, portanto, o uso da extrema violência não foi uma característica inicial do governo militar brasileiro para a tomada do poder. Já no caso do Chile, como a gente viu, a extrema violência foi usada logo de início contra membros do governo que saiu, do governo destituído, e contra os suspeitos de oposição. Então, tanto membros do governo que saíram quanto a oposição, logo de cara, já sofreram extrema violência no Chile. Prosseguindo, e como então foi o fim do governo do Pinochet após 17 anos no poder? A Constituição de 1980 ela foi outorgada pelo Pinochet. O que quer dizer isso, bebê? Outorgada. Ou seja, não foi debatida entre representantes da população. O governo do Pinochet obrigou a população a cumprir aquela Constituição. E essa Constituição previa um plebiscito para 1988, ou seja, uma escolha popular, uma consulta popular. Essa Constituição, ao colocar esse plebiscito para dali 8 anos, o que ela estava fazendo? Ela estava legitimando o governo, ou seja, o governo agora do Pinochet estava dentro da lei. Havia uma Constituição, então, que amparava o governo. E esse plebiscito de 1988 seria para que a população avaliasse o governo, podemos dizer assim, e dar mais 8 anos para o Pinochet, se então a população quisesse. Então era uma Constituição que estava autorizando o governo do Augusto Pinochet, através de uma consulta popular. Porém, no plebiscito de 1988, o não venceu com 56% dos votos no plebiscito. O não continuar o governo do Pinochet. Uma derrota inesperada, então, para o governo do Pinochet no Chile. Com essa derrota no plebiscito, então foram marcadas eleições para 1989, no ano seguinte. Então, consulta popular aí. E os partidos, então, eleições marcadas, 1989. O que aconteceu? Os partidos políticos de oposição se uniram numa frente chamada Concertación de los Partidos por la Democracia. Então, uma união de partidos aí pedindo democracia. O Pinochet, ainda no finalzinho do seu governo, ele conseguiu aprovar no parlamento leis que restringiam as investigações sobre aquelas prováveis suspeitas de violações que ocorreram no governo dele e ainda garantiu a chefia das instituições militares para os militares. Então, uma tentativa de encobrir as violações a direitos humanos ocorridas durante o governo dele, ele conseguiu aprovar leis nesse sentido. Aqui você tem uma fotografia do Augusto Pinochet no ano de 1997. Então está ele ainda com roupas de general do exército no Chile. E ele recebeu o cargo de senador vitalício do Chile assim que ele saiu da presidência em 1990. O que é senador vitalício? É aquele cargo, então, onde ele ficaria como senador até sua morte. Então, durante toda a vida, ele recebeu, então, o cargo de senador pelo Chile. Porém,
Assim que ele saiu do governo, começou investigações internacionais, não só sobre violações de direitos humanos, como casos de corrupção e enriquecimento do Pinochet e de membros do governo dele. O Pinochet, como consequência dessas investigações, foi preso em Londres, na Inglaterra, em outubro de 1998, por crimes contra a humanidade. E ele ficou 503 dias em prisão domiciliar em Londres. Quase 2 anos, então, mais de 1 ano e meio. Foi novamente preso em janeiro de 2001, já no Chile, por assassinato de opositores durante seu governo. Então, preso 2 vezes. E ele foi alvo de inúmeros processos após sair do governo, como enriquecimento ilícito, violações de direitos humanos e assassinatos. Inúmeros processos. O Pinochet morreu em dezembro de 2006, ainda como senador vitalício do Chile, mas respondendo a essa enormidade de processos. Depois disso tudo, atividade para você fazer. Assim que ele assumiu o governo, o Pinochet iniciou a implantação de uma série de medidas econômicas inspiradas nas ideias neoliberais do Milton Friedman, da Universidade de Chicago. Quais foram as principais medidas econômicas do Pinochet?
Principais medidas econômicas, lembre-se, ligados à política neoliberal. Então, privatizou empresas, serviços de saúde e previdência social. Ainda, nós vimos na aula, atraiu capitais e empresas estrangeiras, ou seja, abriu o país ao comércio global, ao comércio internacional. Estimulou exportações, balança comercial favorável, e suprimiu com o controle de preços do governo. Então o governo deixou a economia totalmente livre, liberada. Continuando, um quiz para você. Operação Condor. Ela se referia a quê? Ela se referia a futebol? Ela se referia a acordos ambientais? Não, criança! É um acordo de cooperação para combater grupos opositores nos países com governos militares da América Latina. Tranquilinho, né? Facinho? Então, bora com outro exercício. A ditadura chilena, comandada pelo Augusto Pinochet, foi implacável no tratamento com os opositores. Quais foram as principais práticas do governo do Pinochet contra os opositores?
partidos políticos foram proibidos. Tá lembrado disso? Ainda, milhares de prisões e episódios de torturas por motivos políticos. O Estádio Nacional do Chile, o estádio de futebol, foi utilizado como local para fuzilamento de opositores. A oposição foi toda praticamente desaparecida ou exilada, e o movimento sindical, então, ele foi primeiro controlado e depois desarticulado. Uma série de ações exatamente no intuito de eliminar a oposição. Foi isso que o governo fez. Um último quiz para a gente fechar. Como chegou ao fim o governo do Augusto Pinochet no Chile? Depois de 17 anos de prisão, depois de 17 anos no governo, como acabou o governo dele? Responde aí! E aí, conseguiu ver? Como que acabou o governo do Pinochet? Ele foi assassinado? Ele sofreu um golpe liderado por socialistas? Não, criança. Houve a redemocratização a partir do plebiscito de 88, com a vitória do não, e a vitória da oposição na eleição de 1989. Lembra aquela coligação chamada Concertación por la Democracia? Lembra disso? Concertación de los partidos por la Democracia. Então, os partidos de oposição venceram a eleição de 89, tomando posse em 90, fim do governo do Pinochet, que depois disso passou a responder inúmeros processos por enriquecimento ilícito, por desrespeitar os direitos humanos, por assassinatos durante seu governo de ditadura, que durou de 1973 até 1990, certo? Na aula de hoje, você viu que o governo ditatorial no Chile, liderado por Augusto Pinochet, seguiu uma tendência econômica chamada neoliberal, alinhada aos Estados Unidos, contexto de Guerra Fria, não esquece. Ainda, houve muita violência contra os opositores, muita. E você viu ainda que por causa da política neoliberal, houve um aumento da desigualdade social e uma forte desestatização no Chile, ou seja, forte privatização no Chile, seguindo a tendência neoliberal. Ok? A gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Você viu, além do Brasil, o que mais acontecia na América Latina no período? Mais um governo de regime militar. A gente volta a conversar então na nossa próxima aula. Tchau, povo!